falando agora literalmente como torcedor, o Operário vai passar, o Operário quer passar, né? Com todo respeito ao Vasco da Gama e toda a sua história gigantesca, que a gente sabe que é outra equipe alvinegra, mas o Operário tem plenas condições. E eu diria mais, se o Vasco não jogasse em casa, o Operário seria amplamente favorito nesse jogo. Mas calma, família, calma. Eu não vou julgar esses comentaristas da Operário TV. Por quê, Tiagão? Porque tem um motivo. Essa visão, essa análise, essa certeza que o Operário vai fazer história hoje, passando para a próxima fase da Copa do Brasil, foi antes do jogo Vasco contra Fortaleza. Porque até então, era um Vasco ali contra Puerto Cabello, Vitória, Lanús, 9 jogos sem ganhar, mas o Vasco vem de uma grande atuação vencendo Fortaleza por 3-0. Mas eu resolvi trazer esse corte aqui pra gente reagir juntos e acrescentar no nosso pré-jogo. Além disso, quero trazer um corte rápido do Galvão Bueno, Mauro Naves, falando também um pouco dessa situação, dessa grande vitória do Vasco, que dá moral, e o Felipe Bastos também, no programa de ontem, Troca de Passes, falando um pouco sobre a postura do time do Vasco, né? O Diniz exige demais dos seus jogadores, mas ele toca no nome de um jogador. Eu quero saber se você concorda com ele, Ryan. Segundo o Felipe Bastos, o Ryan vai ser muito importante nesse Vasco de Fernando Diniz. Então chega aí para esse pré-jogo no canal Vasco em Família. Tô aqui com a minha camisa da sorte, né? Supersticioso que sou. Que isso, Thiago, é minha manhã. O Vasco estava numa sequência de derrotas. Eu fiz o pré-jogo com essa camisa contra o Fortaleza. Tá aqui de novo. Nem lavei, família. Nem lavei. Só vou lavar agora. Né? Não vou nem te dizer o motivo, família. Nem lavei. Então chega aí. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente falar sobre o volante Jair. Ontem a gente já comentou bastante aqui sobre essa situação, destacando uma matéria do GE, né, dizendo que o Jair tem o 5º maior salário do elenco do Vasco, e também uma informação que veio lá do Paraná, dizendo que o Atlético Paranaense demonstrou interesse nesse jogador. Agora, tá na tela uma informação do Joel Silva. O Vasco vem recebendo sondagens por Jair, mas nenhuma agradou até o momento. Os clubes têm buscado um acordo com o Cruz Maltino, pagando parte dos salários. Embora Diniz goste do jogador, a diretoria aceita liberá-lo sem custos, desde que alguém pague seu salário, que gira em torno de 900 mil. Família, eu nem vou aqui criticar a 777, né, que foi assim, podemos dizer que o Jair foi a grande contratação no primeiro momento. O Vasco também conseguiu a contratação do Pedro Raul, né, que tinha feito um grande campeonato brasileiro em 2022, não sei se foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, não me recordo, ou foi 1-2, né? Mas eu lembro que a época, já comentei aqui, né, algumas vezes com vocês, né? Eu fiz o ranking das contratações e eu colocava o Jair na primeira colocação, a segunda colocação Pedro Raul e a terceira o goleiro Ivan. Aí depois veio chegando Léo Jardim, Piton, veio chegando uma galera. Então nem vou questionar aqui esse salário não, porque o Jair, apesar do momento ruim que ele viveu em 2022, era um jogador que, poxa, em 2021 fez uma grande temporada pelo Galo, né? Jogando como titular, ele e o Alan, né, que hoje está no Flamengo, ali comandando a meiuca, foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil. Então eu entendo assim que todo vascaíno gostou da contratação do Jair, mas infelizmente no Vasco não vingou em 2023, apesar de ter ajudado em alguns momentos, né? Gol contra o Cuiabá, gol contra o América Mineiro, jogou muito bem na última rodada contra o RB Bragantino, 24 a lesão, e esse ano não consegue se firmar ali como titular. Então não vou questionar aqui a questão desse salário, mas eu comentei isso com vocês, dificilmente algum clube da Série A vai optar por pagar isso aqui pro Jair, dificilmente, né? Porque o Jair, como eu disse, né, tô pontuando aqui para vocês, vem de temporadas que não vale pagar 900 mil por ele, sabe? Aí de repente é um time que tá ali na parte de baixo, um time que acabou de subir de divisão, um time que tá na parte de cima da tabela, sinceramente não vai se interessar. Então acho muito difícil mesmo o Vasco conseguir aqui liberar o Jair com esse time pagando 900 mil por ele. Dificilmente, família. Quero saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar sobre a decisão de hoje contra o Operário, eu entendo que é sim um jogo difícil, um jogo que tem uma dinâmica diferente, né, da partida contra o Fortaleza. A gente vai debater aqui o provável Operário, o provável Vasco. Eu acho bem interessante a gente analisar
o time do Operário, porque pode ter uma mudança em comparação ao primeiro jogo, uma mudança de característica. Entendo que o Vasco pode se beneficiar disso. Mas antes, vamos reagir aqui juntos, né? Os comentaristas, ao narrador lá da Operário TV. Olha, os caras estão confiantes, família vascaína. Se liga só. Eu vou trazer uma informação importantíssima. O Vasco ainda não jogou na Série A nessa rodada. Se eu não me engano, vai jogar hoje. Mas o Operário, depois do empate contra o Vasco no dia 1º, o Operário fez 3 partidas, 3 vitórias. É muito bonito, hein, Gustavo? Acho que o mês está sendo ótimo, não vamos zicar, óbvio, mas é isso mesmo. O Operário é maior do que a imprensa estava falando. Porque é importante destacar, Gustavo, daqui a pouquinho você me dá essa sua visão, que agora entramos no pós-jogo, né? Vamos falar um pouquinho aí, logo retornaremos também para Ponta Grossa. O que eu ia falar, para completar e já jogo para você. O dia 1º aconteceu. O Operário ele tinha todos os indícios que ia fazer uma bela partida contra a equipe do Vasco. A mídia pintou que o Operário não jogou bem. Aí eu discordo, o Operário jogou muito melhor que o Vasco. Não foi desmérito do Vasco. O Operário... Não, mas sinceramente, família, claro, né, que a gente tem que entender toda a situação do Operário, investimento e tudo mais, né? Isso não entra em debate. Mas o Operário não jogou muita coisa, irmão. Não jogou. É que o Vasco foi terrível. Ser melhor que o Vasco naquela partida, sabe, não é muita coisa não, cara. Pode até ser, né, por essa questão de investimento, time da 2ª divisão. Mas o Vasco foi terrível. Terrível nessa primeira partida. Terrível. Engoliu ali boa parte do jogo o time do Vasco que nada pôde fazer. Então, vamos confiantes que podemos com toda certeza trazer a vaga para as oitavas de final. Toda certeza. Gustavo, fala para nós aí sobre a partida e sobre o futuro do Operário, hein, Gustavo? Acho que pro torcedor aí que sintonizou e pensou por que a gente fala disso, é porque é o último jogo antes do Operário fazer história. Agora talvez eu deixe um pouco de lado. Não. Pelo amor de Deus. Mais do lado do torcedor. Hoje não. O Operário está prestes a fazer mais uma história, mais uma vez parte da história de toda esses 103 anos que tem. Está prestes a passar, se tudo der certo, da 3ª fase da Copa do Brasil, que para muitos times é pouco, é de praxe, é normal. Mas para o Operário Ferroviário pode ser um momento histórico e para a cidade de Ponta Grossa com certeza vai ser mais histórico ainda, porque vai levar junto esse nome da Princesa dos Campos. Mostra que hoje os caras vão correr, né? Partida. Vão correr muito hoje. Um time fraco, realmente, um time fraco, mas o que demonstrou em campo, não apenas os 3 gols, mas como jogou, como se recompõe, como não deixou o jogo 3-0, vamos deixar por lá, se os caras fizerem 3-1, 3-2, ainda a gente tem um saldo. Agora, como você bem disse, o Operário joga no dia 20, na próxima terça, contra a equipe do Vasco da Gama, pelo 2º jogo da Copa do Brasil. E também, usando as tuas palavras, a mídia, quando saiu o sorteio, o nosso presidente do grupo gestor, Álvaro Góes, falou, dá para passar. Né? Foi criticado. Exatamente, não desmerecendo a equipe do Vasco da Gama, mas sabendo que havia adversários piores, que poderia complicar muito mais a vida do Operário do que a equipe do Vasco. Saiu em toda a mídia, saiu em todos os veículos de imprensa, que estava desmerecendo, que estava jogando o Vasco para nada. Se o Vasco está passando por uma fase de anos, já são décadas aí do Vasco da Gama passando por turbulências na sua diretoria, o Operário Ferroviário não tem nada a ver com isso. O Operário Ferroviário são 11 pessoas que entram por vez, mas todo um trabalho por trás. São comissão técnica, são todos os jogadores, o clube, são pessoas que trabalham no dia a dia, então também merecem ser respeito. Se o Vasco da Gama tem a chance de passar, o Operário, por que não também tem essa chance de sonhar, que antes era um sonho, mas por tudo que vem acontecendo desde o último duelo, igual você bem disse, o Operário já tem suas vitórias desde o primeiro de maio, que foi aniversário, que o Operário completa seus 113 anos. Faltando humildade, hein? Tá faltando humildade, hein? Poderia ter saído com a vitória. Já são 3 vitórias em 3 jogos, fazendo 1-0 contra o América Mineiro em casa, vencendo o Cuiabá fora de casa por 3-2, e agora vencendo, apesar de ter o mando fora de casa aqui no estádio de Couto Pereira, pelo placar de 3-0 a equipe do Botafogo, enquanto a equipe do Vasco também só perdeu praticamente desde aquele duelo. São 4 jogos da equipe do Vasco, perdeu para o Palmeiras lá em São Januário, perdeu também, tomou aquele 4-1 lá pela Copa Sul-Americana para o Porto Cabedelo, e também perdeu pelo Brasileirão novamente, fora de casa para o Vitória 2-1, e perdeu agora no meio da semana 1-0 para o Lanús. E enfrenta agora o Fortaleza. Fortaleza é aquele time que fez 5-0 no Juventude e também vai com sede para vencer o Vasco da Gama. Então, falando agora literalmente como torcedor, o Operário... Quero ouvir, vamos lá. Vai passar, o Operário quer passar. A família quer ouvir. Com todo respeito ao Vasco da Gama e toda a sua história gigantesca, que a gente sabe que é outra equipe alvinegra, mas o Operário tem plenas condições. E eu diria mais, se o Vasco não jogasse em casa, o Operário seria amplamente favorito nesse jogo.
Tá faltando humildade pra esse hoje cara. não é por tamanho, não é pelo que vem jogando. Hoje o favoritismo do Vasco, por enquanto, é só por jogar em casa. O Operário Ferroviário tem plenas condições de fazer mais um show lá no Rio de Janeiro, lá no estádio São Januário. Rapidamente, família, já tá acabando. Mas eu queria, cara, eu queria ter a oportunidade de uma, por exemplo, hoje, né, uma preleção ali, falar com os jogadores do Vasco. Então aqui, isso aqui é resenha, tá? Isso aqui é resenha. Entendo o sentimento dele como torcedor, de acreditar, de fazer história. Existe essa possibilidade? É claro que existe, né? É claro que existe. Futebol, tudo pode, né, acontecer. É um jogo, né? Como o Vasco empatou lá, o Vasco não trouxe nenhuma vantagem. Tem que ganhar aqui, porque o empate é decisão por pênaltis, né? E não é isso que a gente quer. Mas eu queria ter a oportunidade de mostrar para os jogadores do Vasco esse comentário aqui, sabe? Porque eu acho que não tem nada a ver com a instituição. Nada a ver. Porque com toda a bagunça, com toda a dificuldade, o Vasco tem que ter a condição de jogar fora de casa contra o Operário e ganhar do Operário. Ou jogar melhor contra o Operário, sabe? Porque esse tipo de atuação do Vasco, ou os resultados que aconteceram, né, contra a Porto Cabello ou contra a Vitória, faz, né, o adversário acreditar, chegar aqui, cara, vamos lá que dá. E isso é perigoso. E isso é perigoso. Então, nessa equação toda aqui, que essa galera, né, os comentaristas aqui estão falando, não tem a partida contra o Fortaleza. E a mudança de postura. Mas, né, não pode. O Vasco não pode empatar da maneira que empatou com o Operário, contra o Porto Cabello, a derrota, contra o Vitória. E isso passa essa confiança. Mas a gente espera, né, uma mudança que já aconteceu ali contra o Fortaleza. E hoje o Vasco caminhar nesse sentido rumo à classificação, família. E mais uma vez entrar para a história desses 113 anos aí, fazendo algo que até início do ano era inimaginável, campeonato acontecendo, Paranaense, muitas dúvidas, e esse início, como você também bem disse, de Série B, começou ganhando e tudo mais, alguns tropeços lá, e foi muito questionado, né? O próprio torcedor alvinegro começou a questionar, questão de culpados, achar culpados, mas essa vitória também mostra que a equipe do Operário e todo o clube está fechado, está bem unido para fazer história mais uma vez. Show de bola, família. Eu, né, como eu disse, nessa equação, nessa análise, nessa visão aqui dos torcedores do Operário, não tem o jogo Vasco contra o Fortaleza, porque essa transmissão aqui, o jogo começou, né, Operário e Botafogo de São Paulo às 4 horas, então o Vasco ainda não tinha entrado em campo contra o Fortaleza e o resultado, a atuação que teve. Então a gente precisa falar muito disso aqui nesse vídeo. Para me ajudar, eu vou trazer aqui um corte rápido ali do programa do Galvão Bueno, né, o Mauro Naves falando da grande atuação do Vasco, o Felipe Melo também exaltando essa postura, esse entendimento dos jogadores do Vasco de uma forma rápida, né, na filosofia, nas ideias ali do Fernando Diniz, e o Felipe Baixo também destaca o Ryan, que eu entendo, claro, que vai ser um jogador importante hoje. Daqui a pouco, olha só que vai embora? Não, eu volto aqui pro áudio ficar melhor, família vascaína. Se liga só. Pontos, o Vasco teve, olha o Diniz, uma vitória marcante, você falou, muito, Mauro. Marcante. Uma vitória marcante. 3-0 no Fortaleza, já independentemente da fase do Fortaleza, estamos vendo ali, 14º, etc. Mas é um timaço, não é? Você fazer 3-0 jogando aí... bem, Mauro. Não, o Galvão fez uma bela partida, o Vasco. Não, muito bom. E o Diniz foi saudado pela torcida. Eu gosto muito da capacidade, mas eu concordo muito com o Casa, nós falamos isso várias vezes. Ele precisa ter jogadores de alta qualidade para fazer o jogo dele. E vamos ver, ele disse que o plantel do Vasco é muito bom e que ele vai conseguir. Ontem, esse primeiro jogo conseguiu. E o presidente Pedrinho disse depois do jogo, olha, o Vasco continua com o plantel para G8, que todo mundo estava discutindo. Faltava o Diniz. Vamos ver se funciona. Que o Vasco pressione a bola, que o Vasco tenha mais apreço por ela também, quando tem ela, mais posse de bola, mas quando não tem ela, que busque, no perde pressão, naqueles 5 segundos, se não conseguir pressionar, baixar sua linha e ser agressivo. Ser muito agressivo quando a equipe adversária entra no seu campo. E é isso que o Fernando Diniz cobrou contra o Fortaleza, é isso que ele vai cobrar a partir de agora, e o entendimento do jogador, que é muito legal. Isso aí o jogador ele precisa entender. Todos os jogadores são importantes na fase defensiva. E a partir do Coutinho, do Verratti, do Nuno, são jogadores que da parte da frente do Ryan, que é um jogador, para mim, que vai ser imprescindível nessa equipe do Vasco, porque é um jogador forte, finaliza bem, mas ele precisa estar ligado os 90 minutos. E o Fernando Diniz, o que fez com ele no jogo do Fortaleza, não deixou ele desligar em momento nenhum. Quase fez um golaço de perna direita. E é tão importante ofensivamente, mas defensivamente com o comportamento. É só isso que eu queria mostrar e eu acho que deu pra gente entender um pouquinho desse comportamento do Vasco no jogo contra o Fortaleza. Tá aí, família. Eu acho que esse corte aí da galera ali do programa do Galvão, falando, né, da grande atuação do Vasco, dessa confiança que o Diniz está passando para o elenco. Pedrinho também, né, falou nos bastidores que acredita muito no elenco do Vasco, então tem que ter essa mudança de postura. E pegando o gancho ali do Felipe Baixos, né, dessa
eu acho, cara, nem da intensidade, mas da organização, que aí auxilia, né, nessa... passa a nítida impressão que o Vasco tá correndo mais, mas eu nem acho que é o caso. É que o Vasco ficou mais organizado, né? Se você vê, eu tava vendo algumas análises do Garoni, muito interessante, o Garoni saca muito, né, de parte tática, de bola, e ele falando da aproximação dos jogadores do Vasco, tanto com a bola, né, e tanto sem a bola. Com a bola, você vê aqui 6, 7 jogadores de um lado do campo, então você sempre tem ali linha de passe, tem uma jogada que ele destaca, muito interessante, que o Vasco consegue, né? É a paralela cheia que eles falam, né? Tá aqui 7, 6 jogadores trocando passe, não, aí você consegue abrir pro Tietchan, o Tietchan já domina, PH com o corredor aberto. Então tudo isso já é um desenho, um trabalho do treinador, e sem a bola também. Da mesma forma, você vê um time agrupado, sem aquela distância, né, que a gente vê ali com o Carille, com o próprio Felipe, era o Nuno aqui, Ryan aqui, Verratti lá, Coutinho perdido, o time espaçado. Então nesse jogo contra o Fortaleza foi um time muito organizado e o treinador jogando junto. Eu destaquei aqui com vocês o lance do Hugo Moura, né? O jogador do Fortaleza domina a bola, o Hugo Moura, eu acho que assim, quem joga a bola entende, né, dessa forma. Realmente a gente demora ali para tomar a decisão, sempre espera um pouco ali, principalmente naquele setor do campo, né? Um pouco mais ali no meio campo. Então o jogador domina a bola, o Hugo Moura só fica cercando. E tal, o Diniz pega ele, pressiona ele. E aí o Hugo Moura abafa. Por quê? Você abafando o cara, você pressiona, você pode dificultar a tomada de decisão. Se você deixar ele respirar, pensar o jogo, né, ele vai achar um companheiro, ele vai conseguir tocar mais fácil. Então tudo isso, cara, já muda. Já dificulta pro adversário. Além disso, família, vou continuar pra gente falar sobre o Ryan. Tem esse detalhe aqui, né, que eu tava vendo na News Colina. Retrospecto do Vasco nos últimos 40 jogos em São Januário. 25 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 71,6. Aí, então o Vasco dentro de São Januário manda muito bem, muito bem. E esse ano, tá? Mesmo no momento ali de dificuldade, né, contra Santos, Sport, a gente conseguiu, né, as vitórias, mas é o que eu disse. Essas atuações do Vasco, né, contra o Operário, Puerto Cabello, Vitória, traz uma confiança pro adversário. O adversário chega aqui, caraca, dá, né? A gente também tá num bom momento, 3 vitórias, né, seguidas, mas o Vasco tem que tratar rapidamente de abrir o placar, trazer esse jogo pra gente, a torcida, né, apoiando, tirar o Operário da zona de conforto. Isso é muito interessante, que com certeza vai jogar nos contra-ataques, claro, abrir o placar nessa partida. Concordo com o Felipe Bastos quando ele fala ali que o Ryan vai ser um jogador importante, até porque, né, sempre falo isso aqui com vocês, falta esse jogador do 1 contra 1, digo, de dar um tapa na frente, de arrancar, né, de dar o tapa e bater como ele fez no jogo contra o Fortaleza. O gol dele no Campeonato Brasileiro foi dessa forma, né, um contra-ataque rápido, ele só vai e para dentro do gol, porque o Nuno até é bom. O Nuno, ele consegue um drible aqui, um drible ali, mas ele tem mais dificuldade de arrancar, né, como o Ryan tem essa explosão. Então falta isso ao Vasco. E o Ryan, em vários momentos nesse jogo contra o Fortaleza, ele conseguiu esse tipo de jogada com o Diniz berrando ali na cabeça dele. Então pode ser, claro, e vai ser, vamos botar aqui uma corrente positiva, o Ryan vai ser importante hoje, família vascaína. E aí, falando um pouco aqui sobre o nosso adversário, destacando a provável escalação segundo o GE, tá aqui, né? Elias no gol, Joseph e Alan Godoy na zaga, Thales na lateral direita, Gabriel Feliciano na esquerda, Fran Sérgio na cabeça de área e o Neto Paraíba. Família, aqui eu não sei se já é uma questão de negociação, tá? Porque eu tava vendo que o Jacir, um volante até que discutiu com o Felipe Coutinho, ele é bem alto e parece que ele tá indo pro Coritiba. Então não sei se ele já tá ficando de fora aqui. Foi titular contra o Vasco e capitão, inclusive. Não sei se ele já tá ficando de fora dessa partida por causa disso, dessa negociação com o Coritiba. Armando o time, o Bosquilha, pelo lado direito, o Alano, pelo lado esquerdo, o Marcos Paulo e no comando de ataque, Daniel Amorim, que na última partida, né, fez 2 gols com a camisa do Operário sobre o Botafogo de São Paulo. E aí o ponto que eu quero destacar aqui, família, é o Marcos Paulo. Marcos Paulo é um jogador que recentemente, eu não sei se foi verdade, teve aí uma parada dessa, dele ser cogitado no Vasco. É um jogador que foi revelado pelo Fluminense, passou pelo São Paulo, foi vendido pelo Atlético de Madrid, é esse mesmo. O Marcos Paulo, que no início ali da carreira mostrou muito talento, muito recurso, mas vem em queda aí na sua carreira. Inclusive, eu acho que ele estava até no Boa Vista, né, antes de acertar com o Operário. Mas o que eu acho que muda aqui, porque na primeira partida, o Operário, o Bruno Pivetti jogou com o Rodrigo, né? E é um jogador de mais dinâmica, de mais força física, de ajudar nesse ir e vir, né? Tava até vendo aqui a carreira desse Rodrigo, ele passou pelas categorias de base do Real Madrid, né? Não sabia disso. Então esse jogador mais forte. E o Marcos Paulo é um jogador mais técnico, que não tem tanta força assim. Com a bola, né? Provavelmente é um Operário que vai ser mais criativo com o Marcos Paulo. Mas sem a bola, pode ser um time que vai ter essa dificuldade de acompanhar, principalmente se ele jogar ali pelo lado esquerdo do Operário direito nosso, a gente tem um jogador de muita força.
sequência. Por isso, eu acho que essa escalação aqui, a provável escalação segundo o GE, ela não vai se confirmar. Ele deve entrar ali com um atacante de mais força física para acompanhar o PH, porque se ele entrar com o Marcos Paulo com a ideia de, poxa, não, vamos lá, vamos tentar ganhar, vamos assumir um protagonismo, né, um jogador mais técnico para, né, armar junto com o Bosquilha, o Vasco pode se beneficiar nesse sentido, principalmente ali pelo lado direito com o PH, porque o Marcos Paulo não tem essa força para acompanhar o nosso lateral, ou também ajudar o lateral deles em relação ao Ryan, família vascaína. E aí, o provável Vasco, sem mudanças, né, em relação ao jogo contra o Fortaleza. Léo Jardim, João Vitor e Luiz Gustavo, né, destacar aqui mais uma partida do Luiz Gustavo que tá muito bem, tá jogando bem sim, fez uma estreia como titular, né, contra o Puerto Cabello, que sentiu, mas de lá pra cá vem bem, vem tendo confiança pra jogar, né. PH e Lucas Piton, Hugo Moura e Tchê, Felipe Coutinho, vamos lá Felipe Coutinho hoje, né gente? Sabe? Não foi mal, tal, mas, cara, você é Felipe Coutinho, rei. Você tem que ser diferente, você não pode só ficar tocando a bola de lado, não, você tem que marcar, você tem que botar na cara do gol, você tem que fazer golaço. Vamos lá, hoje, irmão, acorda! Ryan, que jogou muito na última partida. Nuno Moreira, nem se fala. E o nosso artilheiro, Verret, família. Entendendo essa questão da dinâmica do jogo, totalmente diferente do jogo contra o Fortaleza. É um jogo também que os gols acabaram ajudando logo no início do primeiro tempo, logo no início do segundo tempo. Mas, poxa, cara, eu... tenho certeza que você também. Classificação hoje, ela é muito importante para a confiança dos jogadores, para a sequência do trabalho do Fernando Diniz, para dar mais tranquilidade também para a gestão, mais tranquilidade, né, internamente, para a gente também, né, chegar ali confiante, bem, com espírito legal para encarar o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser no sabadão. Então, passa muito por hoje nessa classificação aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Estou muito confiante, né, e espero uma grande atuação do nosso Vascão. Fui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.